Substantivo, artigo, numeral, adjetivo, pronome, verbo são classes variáveis. Horas estão no singular, ora no plural, ora no feminino, ora no masculino. Já advérbio, preposição, interjeição e conjunção são classes invariáveis. Elas não mudam. Substantivo. Nós temos que lembrar que substantivo dá nomes. Mas nomes aqui. Nomes a seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, etc. Substantivo comuns. Eles são comuns, eles dão nome a seres de forma genérica. Pessoa, gente, país. Ela é minha cantora preferida. Cantora, substantivo comum. Substantivo próprio. Os substantivos são próprios quando eles dão nome a seres de forma particular, sempre começando com letra maiúscula. Exemplo, Maria, São Paulo, Brasil. Maria passou a tarde toda pensando no seu namorado. Maria, substantivo próprio. Substantivos concretos. Eles designam as palavras reais, concretas, sejam pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro. Na venda do seu Manuel tem frutas frescas. Olha a venda, substantivo concreto. Abstrato. Abstrato, eles são relacionados a estados, qualidades, ações e sentimento. Olha o exemplo, beleza, alegria, bondade. A venda de roupas está aumentando com a chegada do Natal. A venda, substantivo abstrato, indicando uma ação. Substantivo simples. Eles são formados por apenas um radical. O radical é a parte que contém o seu significado básico. Exemplo, casa, carro, camiseta. A casa do meu vizinho é diferente. Casa, substantivo simples. Composto. Eles são formados por mais de um radical. Exemplo, guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Esqueci o meu guarda-chuva. Guarda-chuva, substantivo composto. Primitivo. Como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Exemplo, casa, folha, chuva. Olha o exemplo. Essa casa é minha. Derivado. Os substantivos derivados, eles são aquelas que derivam de outras palavras. Exemplo, casarão, derivado de casa. Folhagem, derivado de folha. Chuvarada, derivado de chuva. Olha o exemplo. Esse casarão é meu. Casarão, substantivo derivado. Agora é a vez do artigo. Nós temos que lembrar que o artigo é muito fácil de gravar. Ele serve apenas para acompanhar o substantivo. Ele é variável, então pode estar no plural, pode estar no singular. Exemplos de artigo. O, a, os, as no plural. Uma, uns, umas. Então é muito fácil de gravar o artigo. Olha o exemplo, o meu cavalo é preto. Olha o artigo o, acompanhando o substantivo. O numeral também é muito fácil de gravar. Existe o numeral cardinal, que é 1, 2, 3. Os ordinais, que é primeiro, segundo, terceiros. Os fracionários, que é meio, terços. Existe também os multiplicativos, que é o dobro, o triplo. Lembrando que depois, no final dessa estudo de morfologia, vai ter uma frase com a classificação de cada palavra. O adjetivo ele serve para dar característica ao substantivo, enquanto que o artigo ele serve para acompanhar o substantivo. O adjetivo ele serve para dar características, ele caracteriza o substantivo. Olha um exemplo: bom,
brasileiro, carioca. Olha o quadro. Adjetivo simples: pequeno, grande, ligeiro, delicado, estressado. Adjetivo composto: rosa escuro, azul marinho e assim por diante. No exemplo ficaria assim: meu carro é azul marinho. O azul marinho está dando característica ao substantivo carro. No exemplo mais simples, né? Ou meu carro é grande. Grande caracterizando o substantivo carro. E assim por diante, sempre dando característica ao substantivo. Agora é a vez do pronome. O pronome ele acompanha ou substitui o substantivo. Lembrando que vai ter uma aula no canal só sobre pronome e outra só sobre verbo. Muito importante porque cai muito em concurso. Existe o pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. E também tem os outros pronomes, que é o pronome possessivo, demonstrativo, indefinido, relativos, interrogativos. Falando sobre os pronomes. Então, os pronomes indicam pessoas do discurso, posse e posições. Eles acompanham ou substituem os substantivos. Olha os tipos de pronomes: pessoais, possessivos, relativos, indefinidos, interrogativos e demonstrativos. Esse quadro aqui é só para mostrar a importância, né? A importância de saber quais são os tipos de pronome. Agora nós vamos estudar cada um deles. Vamos começar pelo pronome pessoal, que tem do caso reto e do caso oblíquo. Olha o quadro dos pronomes. Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo átomos e pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos. Importante paralisa essa tabela e dá uma boa olhada nela. Aqui estão todas as classificações: primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa no plural, segunda pessoa no plural, terceira pessoa no plural. Olha o primeiro exemplo aqui: eu, pronome pessoal do caso reto. Do caso oblíquo átomo, me. Do caso oblíquo tônico, mim, comigo. Aqui, ó, tá a tabela separada aqui, ó. Os pronomes pessoais, né, indicam 3 pessoas do discurso. Do caso reto, do caso oblíquo átomo, do caso oblíquo tônico, que nós já vimos. Agora tem os demonstrativos, indica a posição, né, dos seres no contexto, tempo e espaço. Exemplo: esse, aquele, aquilo, isto. Os relativos recupera um antecedente, por exemplo: que, quem, quanto, cujo, o qual, onde. Os indefinidos indicam uma quantidade indeferida ou um ser de forma indeferida. Por exemplo: tudo, nada, algum, muito, certo, qualquer, vários. Olha o pronome interrogativo, indicam perguntas diretas ou indiretas: que, quem, qual, quanto. E tem o pronome possessivo, que indicam a ideia de posse, né? Meu, teu, nosso, vosso, sua. Então esse quadro aqui é muito importante também decorar essa parte, entender. Agora é a vez do verbo. Nós sabemos que o verbo pode indicar uma ação, um estado, pode indicar também um fenômeno da natureza, pode indicar também um desejo, uma ocorrência. Os modos dos verbos são o indicativo, indica um fato certo, concreto. O subjuntivo indica um fato duvidoso e hipotético. E o imperativo indica uma ordem, proibição, pedido. Já o tempo verbal está relacionado ao momento em que ocorre a ação. Lembrando que tem uma aula no canal só sobre verbo com vários exemplos que ajuda bastante. Os verbos irregulares. Eu meço, do verbo medir. Eu suo, suar. Esses são da primeira pessoa do singular. Esses são os verbos irregulares. Eu caibo. Aqui, ó, os verbos regulares. Essa tabela é muito importante para analisar, para entender ela bem, para ler ela toda. Aqui tem todos os tempos aqui, ó. Presente
do indicativo é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, para ter um entendimento melhor, tem que paralisar e ler ela toda. Um exemplo simples, pretérito imperfeito, amava. Então, ou era, no princípio era Deus. Era pretérito imperfeito. Agora é a vez do advérbio. Classe invariável. Ele indica uma circunstância. Ele pode modificar o verbo, um adjetivo ou o advérbio. Classificação dos advérbios. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente. Olha o exemplo. Certamente encontramos uma solução. Advérbio de dúvida. Talvez, eventualmente, acaso. Olha o exemplo. Talvez viajemos juntos. Advérbio de intensidade. Pouco, bastante, muito, tão, demais, meio. Olha o exemplo. Ele trabalha muito. Advérbio de lugar. Aqui, lá, perto, longe. Olha o exemplo. O hotel fica aqui. Advérbio de modo. Mal, assim, devagar, corretamente. Olha o exemplo. O frio ia chegando devagar. Advérbio de negação. Não. Exemplo. Eles não querem nos apoiar. Advérbio de tempo. Agora, sempre, nunca, brevemente, antigamente. Exemplo. Você nunca viaja à noite. Essa tabela é uma tabela de classificação dos advérbios. Agora, preposição. Preposições essenciais. A, ante, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Aqui é o quadro das preposições essenciais e as preposições acidentais. As preposições essenciais nós já vimos ali, e as acidentais são conforme, consoante, segundo, durante, mediante, como, é certo, afora e etc. Muito importante decorar as preposições essenciais e as acidentais. Não tem outra forma de aprender senão decorando. Interjeição. Interjeição pode indicar uma emoção, pode indicar uma sensação. Exemplo. Uau! Olha exemplo de interjeições. São palavras curtas, invariáveis, usadas para expressar emoções e sentimentos. Olha os exemplos. O, a, uba, iba, ai, ui, ufa, poxa, nosso, caramba, ui, credo, cruzes. Sempre com um ponto de interjeição no final. Então, quando indica uma emoção, um sentimento, é interjeição. Agora é a vez da conjunção. Conjunção, ela liga. Liga orações, podem ligar também palavras. Exemplo. Mas, nem. As conjunções são coordenativas e subordinativas. As conjunções subordinativas, elas se dividem em adverbiais e integrantes. As adverbiais, elas podem se dividir também em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Olha o quadro aqui com as coordenativas. Ó tipo, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Olha só a aditiva, indica adição, e, nem, e, não. Olha um exemplo, mandei uma mensagem e ela já respondeu. Tá vendo? E,
aditiva. Conjunção coordenativa aditiva. Agora, conjunção coordenativa adversativa. Indica uma oposição, mas, porém. Olha só o exemplo. Ganhei um celular novo, mas ele estava com defeito. Tá vendo? Está contradizendo com a primeira fala. Alternativa. Indica uma separação. Ou, ora, já. Olha só o exemplo. Ou estudo para a prova ou tiro nota baixa. Conclusivas. Indica a conclusão. Pois, portanto, por isso. Olha o exemplo. Meu irmão caiu da bicicleta, por isso cortou o braço. Já explicativa, indica uma explicação. Porque, porquanto, pois. Olha o exemplo. Pegue o guarda-chuva, pois está começando a chover. Olha o pois. Agora vamos aos exemplos, conforme eu tinha falado. Olha um exemplo. Há 6 bolos na festa. Vamos fazer 3 frases para que todas as classes de palavras estejam presentes nelas. A, verbo. 6. 6 é óbvio, né? 6 é numeral. Bolos. Substantivo. Tá variado aí, tá no plural. Substantivo. Na. É a junção da preposição em mais o artigo a. Na. Preposição em mais o artigo a. E festa. Substantivo simples. Outro exemplo. O 12º da corrida foi meu irmão. Olha só. O 12º da corrida foi meu irmão. O artigo. 10º. Meio óbvio, né? Numeral. Décimo segundo, né? O numeral. Da. É a junção da preposição de mais o artigo a. O 12º da corrida foi meu irmão. Corrida. Substantivo. Foi. Verbo. Meu. Pronome possessivo. E irmão. Substantivo. Outro exemplo. O país recebeu um número expressivo de refugiados. O artigo. País. Substantivo. Recebeu. Verbo. Um número. Um artigo indefinido. Um número. Número substantivo. Expressivo. É adjetivo. De. Preposição. E refugiados, outro adjetivo.